Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco a respeito da série que vem fazendo muito sucesso aí no Brasil e no mundo, que é chamada de Round 6, né? É uma série sul-coreana, né? Que traz aí uma base crítica muito bacana, então tem várias coisas que eu acho que são interessantes da gente analisar aqui nesse vídeo, né? O ponto que eu gostaria de destacar é justamente o fato de ser uma série aí sul-coreana, né? Foge um pouco dessa coisa hollywoodiana, né? E o cinema sul-coreano, o cinema asiático, vem aí numa crescente muito interessante, né? Tivemos um filme recente aí chamado Parasita, que fez muito sucesso também. É um filme bem crítico também. Então a gente está vendo uma série de filmes, uma série de séries que tratam de maneira bem crítica o nosso sistema, né? Então é até bacana. Já fiz aqui uma análise no canal do Poço, uma breve análise que eu fiz, que é um filme também muito interessante aí. Tem uma série de outros filmes também que eu pretendo falar futuramente. Para começar, gente, eu gostaria de falar um pouco rapidamente, né, a premissa do filme. Quase todo mundo já deve saber, né, deve ter assistido, mas enfim, é sempre bom a gente falar, né. O filme, ele tem a premissa seguinte: a história é pessoas que estão ali super endividadas, né. Elas ganham uma chance de participar de um jogo onde elas vão ter chance de quitar essas dívidas, né. Porque se elas não quitarem, elas estão ameaçadas de morte ali. Então, elas viram uma oportunidade, vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel, né? E acabam aceitando, né? E é interessante essa proposta, né? Muita gente, inclusive, desde o começo, antes mesmo de eu assistir a série, começar a assistir, nos primeiros dias que foi lançado, as pessoas já fizeram uma associação que faz todo sentido, né? Com esses programas de TV, tipo do Luciano Huck, tal, essas coisas de pegarem pessoas super pobres e criar um espetáculo, né? Fazer ali um espetáculo, usar o sofrimento delas para poder usar ali, de dizer, oh, estamos dando uma chance dessa pessoa e tal. Tem muito a ver com essa ilusão também do sistema, né? E essa espetacularização, essa sociedade de espetáculo, né? De transformar o sofrimento em entretenimento, né? Então é uma coisa bem interessante dessa série. Só que a questão é, quando essas pessoas entram no jogo, elas veem que ali no jogo a sua vida está em risco, né? Tipo, que elas vão concorrer a um prêmio e tal, mas a sua vida ali está em risco naquele jogo também. Logo no primeiro já, muitas delas morrem. E elas não sabiam disso, né? Então aquela famoso ali jogo da batatinha frita, 1, 2, 3, que é uma outra coisa interessante da gente observar, né? Que é eles terem escolhido ali terem escolhido jogos infantis, né? Então pegar uma coisa lúdica, uma coisa bacana e transformar num espetáculo de horrores, né? E eu acredito que o que aquilo ali significa simbolicamente seja dizer que muitas coisas do sistema que são apresentadas, que parecem ali bonitas, belas, bacanas, maravilhosas, por trás daquilo ali há todo um sofrimento de milhares, de milhões de pessoas, né? Estão sofrendo para fazer aquilo ali. E aí a pessoa vê aquilo ali bonito, lúdico, acha que é interessante, mas na verdade por trás daquilo existe muita morte, muita exploração, muita coisa ruim. Pelo menos foi a interpretação. Após esse jogo, muitas pessoas morrerem ali, né? Que era o primeiro de 6, porque round 6, porque são 6 jogos. No fim desses jogos, né, eles ganham lá o prêmio. O que acontece? Eles ficam com muita raiva, com muito medo e tal, e não, a gente quer sair, tá? Começa a falar isso. Aí tem uma regra lá, a terceira regra, né, no regulamento deles, que diz que se todos quiserem sair, podem sair, né? Estarão liberados. Porém, o que acontece depois disso, né? Eles pegam e falam, olha, gente, realmente aqui morre gente e tal, mas vamos ver aqui o prêmio aqui. E mostram lá, ó, um
porco gigante assim, caindo de dinheiro, né? Aquela coisa, e tem tudo a ver, né, com o sistema capitalista, daquela ideia de que não, gente, olha, vocês podem ficar milionários, bilionários, sei lá, de alguma forma, né? Algum de vocês pode fazer isso e tal, né? E então vale a pena qualquer esforço. E eles ficam, né, vislumbrados com aquilo, uns ficam, será que a gente vai ficar, será que a gente vai sair e tal. E também é dito para eles o seguinte, olha, gente, lá fora vocês estão endividados e tal, o mundo real lá fora, gente, vocês já estão perdidos. Aqui, você pode morrer sim. Porém, você pode ganhar também esse prêmio. Então, eles criam ali aquela coisa do falso dilema, né? E, na verdade, eles não têm muita opção ali. Há uma falsa ideia de liberdade. E é interessante também isso na série. Falam sobre liberdade, sobre igualdade, por aí vai. Você vê, né? Democracia, né? Então é interessante. Então dá essa falsa ideia de liberdade. Ó, vocês têm liberdade, vocês podem. Lá do jogo, né? Diz, olha, gente, vocês aqui, um dos participantes diz o seguinte, olha, nós, ó, na regra 3 aqui de vocês, diz que se a maioria decidir por sair do jogo, então a gente tem essa liberdade de sair do jogo, né? Aí, bom, eles dizem, verdade, né? Vocês têm esse direito, vocês têm essa liberdade. E aqui nós somos democráticos, gente. Vamos botar uma eleição ali, né? Vocês podem votar ali para sair ou ficar, né? E é interessante essa parte também, porque já é uma crítica também a essa pseudo-democracia, né? Essa pseudo-ideia de liberdade de escolha que a gente tem, né? Porque ali existe um falso dilema, como eu falei, né? Ambas as situações, o risco de vida deles é enorme, né? Então, se eles ficarem lá ou saírem, faz tanta diferença assim nesse sentido, né? Então, tanto é que a eleição que eles fazem lá praticamente dá impacto. No final, o velhinho, que é o 01, vota para saírem e eles conseguem sair, né? No entanto, a metade que optou para ficar reivindica o direito delas, na liberdade delas de ficar lá no jogo, continuar lá no jogo. E é aceito. Então, a outra sai, né? No entanto, o que acontece quando eles saem? Né? Eles vê ali que não tem jeito a vida deles. Eles continuam endividados, péssimos, com risco de morte, problema com a família e tal ali, a família deles também passando necessidade e tudo mais. E no desespero, eles optam por voltar ao jogo. E esse é um aspecto interessante, né? A gente pode ir ali, pelo menos acredito que possamos classificar de certo modo essa obra como distópica, né, como distopia e tal, criar um cenário meio distópico, né, desse falso dilema, né, dessa ideia de que na verdade eles não têm muita opção, sabe? Eles estão numa situação onde praticamente eles não têm chance alguma, mesmo ou optando por ficarem ou por saírem do jogo, praticamente eles não têm chance nenhuma, né? Uma situação de desespero total. E isso tem muito a ver com o que o mundo passa hoje, o mundo capitalista, de crise, de desemprego, de endividamento, né? De fome, de miséria. Isso aumenta o grau de exploração das pessoas, isso faz com que elas tomem atitudes desesperadas, sabe? E fazendo coisas dos mais variados tipos de loucura para poder se saírem daquilo, né? Esses dias vimos uma prisão aí de uma mulher que roubou comida no supermercado, né, para poder alimentar os filhos, né? Então a gente vê situações ali desesperadoras que o sistema coloca as pessoas e depois bota para cima delas. Não, você é o indivíduo, você tem que se sobressair disso, tem que arranjar um jeito e tal. E depois ela criminaliza esse jeito que a pessoa arranja, sendo que ela não tinha outra opção, né? Tô falando aqui no caso dessa mulher que roubou, que se encaixa bem né, nessa história, né? De 6, né? Ela é uma série bem emocionante, tem muitos momentos ali emocionantes, muitos momentos de muita tensão também, né? Evidentemente. Um outro aspecto que eu acho que é bem destacável ali na série
é a relação dos personagens. Você se envolve de fato com os personagens, você fica torcendo por eles, você fica com raiva muitas vezes deles, né? E eu acho que uma outra coisa interessante é a gente ver como essa série mostra que em situações extremas, né, as pessoas podem fazer coisas que numa situação normal elas não fariam, né? Enganar, mentir, trapacear, enfim, afinal o que está em risco ali é a vida delas. Então ele coloca muitas vezes a gente nessa situação de pensar, poxa, o que é que eu faria ali, né? Tipo, dar aquele misto de raiva daquela pessoa por estar fazendo uma coisa errada, com aquela coisa, bom, será que eu não faria o mesmo também? Afinal, o que está em risco ali é a minha vida, né? Então, a gente pode até refletir bastante sobre um outro aspecto interessante é a gente ver os simbolismos ali, né? Por exemplo, os líderes lá do jogo, dos jogos, né? As pessoas estão trabalhando ali no jogo, né? Acho que é bem interessante a gente observar isso, né? Por exemplo, o fato dos donos lá do jogo, os grandes líderes lá, chefes ali, milionários, estão apostadores ali, são os espectadores, né? Eles usam máscaras, né? E também aqueles caras que ficam também armados lá, fazendo controle, fazendo, né? Organizando o jogo e tal. Eles também ficam mascarados. Ali passa uma ideia de desumanização, né? Tanto que em vários momentos ali, eles, em alguns momentos, né, mais dramáticos, tiram a máscara para dizer, olha, eu sou uma pessoa também e tal, né? Porque ali, eles mascarados, eles não são pessoas. Eles não têm nenhuma empatia por aquelas pessoas, né? Estão lá se divertindo, lá vendo as pessoas morrerem, apostando dinheiro, né? Ali é uma representação também da elite, né? Ali é uma grande alegoria, né? Aquele jogo, aquele ambiente ali é uma alegoria para a sociedade capitalista, né? Onde os grandes senhores do mundo ficam ali olhando todo mundo se ferrar, né? Criando uma situação onde as pessoas se endividam, né? E tal, para depois elas terem que se humilharem para eles, terem que trabalhar arduamente para poder conseguir alguma coisa ou participar dos seus jogos mais sádicos, né? Então é isso que acontece na sociedade. Então ali é uma clara representação de como funciona essa sociedade, onde tem essa elite que controla tudo e se diverte com a desgraça dos outros, e tem ali nós ali sofrendo, passando por todo tipo de perrengue, de dificuldade e tendo que nos submeter a todo tipo de loucura, né? Então, de forma geral, o filme, a série, na verdade, ela é muito boa, muito interessante, né? Eu achei muito bacana mesmo, gostei. A gente se envolve com os personagens, como eu falei. A gente fica torcendo, a gente se emociona, a gente fica chateado com algumas situações que acontecem. A gente vê uma situação extrema e a gente consegue perceber claramente ali a crítica social dessa série, que eu recomendo fortemente. Então, se você ainda não assistiu, peço que você assista. E deixa aí seu like, deixe seu comentário se você já assistiu a série ou se você ainda pretende assistir, o que você achou, algum ponto aí que você acha que faltou falar aqui no vídeo, que seria interessante eu talvez até explorar em um outro vídeo. É isso aí, gente. Obrigado a todos e até mais, né?